Quando penso no espaço do radiojornalismo em meio à pandemia da Covid-19, lembro-me das revoluções pelas quais o radiojornalismo passou desde sua criação, há pouco mais de um século. Mas a pandemia é diferente da popularização do carro, que resultou, como me ensinou o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Luiz Fernando Santoro, na explosão dos boletins de trânsito. A Covid-19 também difere da revolução da internet, meio pelo qual floresceu o formato dos podcasts como uma forma de escutar programas radiofônicos sem se restringir à grade de programação das estações de rádio. De fato, a pandemia apresenta mais desafios do que oportunidades ao radiojornalismo, e assim o torna ainda mais necessário à sociedade. Um ponto a ser levantado é que os maiores reveses pelos quais o radiojornalismo passa hoje são aqueles que as outras mídias jornalísticas também enfrentam. Um exemplo é a restrição ao acesso de dados oficiais. No Brasil, o governo federal suspendeu entre 5 e 6 de junho o site do Ministério da Saúde que divulga os dados oficiais sobre a disseminação da Covid-19 em território brasileiro. Quando o site voltou ao ar, o governo federal disponibilizou apenas os dados sobre o número de casos, mortes e recuperações das 24 horas anteriores. O site só retornou a mostrar o número total de casos e mortes desde o início da pandemia, após uma decisão de 9 de junho do Supremo Tribunal Federal, que se mantém em vigor desde então. Além da restrição de dados oficiais, o jornalismo ainda enfrenta a desinformação. A desinformação tem se disseminado frente à politização da Covid-19, ou seja, o tratamento da pandemia como uma questão de política e não de saúde pública. Dentre as consequências de se politizar a Covid-19 na seleção de pauta e na produção de conteúdos jornalísticos, está o rebaixamento de fatos constatados pela comunidade acadêmica internacional à mesma importância da opinião de leigos e do senso comum. Além da politização da Covid-19, o contexto da pandemia dificulta a cobertura de outros assuntos que ficam ofuscados no processo de seleção de pauta. O radiojornalismo no Brasil e no mundo tem motivos para acreditar em sua capacidade para superar esses desafios. O serviço de streaming de áudio Deezer aponta que o consumo de rádio na plataforma cresceu em 19% no mundo entre o final de março e o início de abril. No Brasil, em um levantamento publicado em 9 de abril pelo Instituto de Pesquisa Kantar Ibope Mídia, 20% dos entrevistados afirmaram ouvir muito mais rádio após o isolamento. E, em especial, 43% dos entrevistados disseram que ouviam rádio para, pelo menos, se informar sobre os últimos acontecimentos gerais. Nesse contexto, o radiojornalismo é um meio para promover a conscientização da sociedade sobre a pandemia. A concisão e o dinamismo do formato do boletim se mostraram efetivos na atualização dos dados de casos, mortes e internações, dentre outros. Ainda, no radiojornalismo informativo, os jornalistas deveriam preferir na seleção de pauta para notícias mais as descobertas científicas e menos os comentários de políticos que, sem fundamento, minimizem a dimensão da pandemia. A capacidade de penetração do rádio em comunidades periféricas põe o radiojornalismo em uma posição especial na divulgação de descobertas científicas sobre a Covid-19. Afinal, muitas pesquisas científicas sobre a Covid-19, embora sejam de acesso gratuito, estão disponíveis apenas na internet e publicadas em inglês.
Para os gêneros do radiojornalismo opinativo, no contexto da pandemia, cabe ao comentário o papel de jornalismo de serviço. Sendo um acompanhamento às notícias, o comentário pode acrescentar ao fato noticiado informações adicionais sobre, por exemplo, as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a prevenção da Covid-19. O gênero do debate pode ampliar o número de programas e as possibilidades de linguagem no radiojornalismo brasileiro na cobertura da pandemia. A organização de debates entre especialistas em medicina, em saúde pública e em economia serve à conscientização mais do que o embate entre políticos sobre questões ultrapassadas para a ciência, como o isolamento vertical. Para ir além, o radiojornalismo pode pegar emprestado elementos da radioarte, como do podcast Radio Influenza, que é uma iniciativa do artista americano Jordan Baseman. O podcast Radio Influenza reproduz dia a dia a cobertura pela imprensa britânica da pandemia de gripe de 1918, mais conhecida como a gripe espanhola. Baseman, cujos projetos artísticos envolvem não ficção, costuma trabalhar com arquivos sonoros e entrevistas pré-gravadas. Ele lançou o Radio Influenza em novembro de 2018, ano do centenário da pandemia da gripe espanhola. Embora a Covid-19 só surgisse cerca de um ano após a estreia de Radio Influenza, o podcast apresenta a metalinguagem como uma possibilidade para o radiojornalismo ampliar sua cobertura da pandemia. A recordação do desenvolvimento da cobertura da Covid-19 ajuda a compreender a evolução da pandemia para além da diferença nos números de casos ou mortes entre duas datas. April 8th. Influenza is increasing and additional restrictions have been ordered. Boat and train travelers must swear to a declaration that they have not come in contact with an infected person during the previous 2 days, that they have been inoculated within 3 months, and passed through an inhalation chamber during the previous 24 hours. They must also produce a medical certificate that they are not suffering from influenza. O radiojornalismo é reconhecido por entidades internacionais como uma ferramenta contra a Covid-19. A Unesco anunciou, no início de abril, que investiria em 25 estações de rádio comunitárias no leste e no sul da África, atingindo cerca de 250 mil pessoas. Receberiam investimentos também outras 25 estações de rádio na Índia, alcançando mais de 47 milhões de ouvintes. São em tempos de crise, como a pandemia da Covid-19, que se faz necessário, como diria o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, inventar algo para o rádio. Se Brecht estava certo, o rádio tem que ser colocado à disposição de finalidades pedagógicas. Ou seja, na crise atual, instruir a prevenção à Covid-19 e conscientizar sobre a dimensão da pandemia. Afinal, é o rádio que deve servir às pessoas, e não o contrário. Direto de Santos, Caio Matos.